Boa tarde a todas e todos. Eu sou Leandro Grais, eu sou membro do Observatório de Políticas Culturais da Universidade de Brasília. Gostaria de agradecer o convite de estar aqui ao lado de todos vocês, deputado Chico D'Angelo, professor Guilherme, secretário Luiz Guilherme Reis. Admiro o seu trabalho aqui em Brasília e estamos estudando também as políticas culturais aqui do Distrito Federal. Professor Rodrigo também, é um prazer estar nessa mesa com todos vocês e os demais convidados aqui. O Observatório de Políticas Culturais, ele existe há aproximadamente 3 anos. Ele foi constituído dentro de um programa de pós-graduação aqui da universidade, que é o Programa de Pós em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional. É um programa interdisciplinar que tem 3 linhas de pesquisa. Uma delas é Gestão Pública para o Desenvolvimento, e é onde a gente está constituído. Esse observatório, ele desde que foi formado com a participação de mestres, doutores, mestrandos, doutorandos, professores da universidade e membros externos também, tem se colocado à disposição do serviço público, à disposição das políticas públicas, dos órgãos, das estruturas governamentais, para produzir conhecimento suficiente, para produzir conhecimento relevante para embasar as políticas culturais. Nós temos constituído várias parcerias, primeiramente no nível acadêmico, com outros grupos, com outros organismos também de pesquisa. Hoje a gente tem se vinculado diretamente à Associação Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas, a ANEPCP, que está preocupada atualmente com a formação dos gestores públicos no Brasil, e também com a ANINTER, que é uma associação dos programas interdisciplinares de pós-graduação. Como eu falei antes, a nossa preocupação, de fato, é produzir conhecimento que possa servir para fundamentar as políticas públicas. E, dentro do nosso grupo, há diversos estudos. Destaco aqui, principalmente, um que nós fizemos sobre cultura viva, né, os pontos de cultura, e também o que nós estamos fazendo agora, que é o meu projeto e tem a colaboração de outros pesquisadores, que analisa a cultura aqui no Distrito Federal sob a perspectiva dos coletivos, dos grupos que não são contemplados pelo Fundo de Apoio à Cultura. E aí é que eu quero trazer uma discussão que eu acho relevante para nós pensarmos o plano, e que diz respeito exatamente ao que o professor Rodrigo levantou sobre o território. De que forma que esse plano ele viabiliza um modelo de gestão cultural que, de fato, fomente a cultura no território. Afinal, é ali que ela acontece. A cultura está ali onde as pessoas vivem, onde elas moram, onde elas trabalham, onde elas se encontram. E, claro, que é muito importante a gente ter uma política nacional, a gente ter um plano nacional. No entanto, me questiono se todas essas diretrizes, todas essas perspectivas, essas 53 metas, elas têm conseguido chegar, de fato, lá onde realmente a cultura acontece. É claro que há outros elementos dentro dessa pirâmide da estrutura governamental que está relacionada, né, principalmente ao fomento do circuito cultural, mas nós nos preocupamos também com a cultura nas suas diversas expressões, na cultura em relação também àquilo que nós temos de diversidade, aos novos modos de expressão cultural, aquilo tudo que está também garantido pelo artigo 215 da Constituição. Nesse sentido, eu queria trazer aqui, para problematizar com vocês, 4 metas do plano, e que, de certa forma, se articulam a essa visão de uma gestão cultural local, orientada ao território. A primeira é a meta 3, relacionada à construção das cartografias da diversidade, das expressões culturais. Isso tem acontecido, a gente tem observado vários municípios e vários estados que têm construído esse mapeamento, inclusive o próprio Distrito Federal tem aqui, né, o mapa das nuvens, que consegue identificar as áreas, os equipamentos, os grupos que estão localizados nos territórios. Isso é muito importante. Aí eu penso que nós precisamos preencher um hiato, preencher uma lacuna existente no setor público brasileiro, nas políticas públicas do país, que é a aproximação e o diálogo entre a academia e as estruturas governamentais. Há muito conhecimento importante e relevante sendo produzido, mas eu vejo que há pouco usufruto desse conhecimento por parte do Estado, em todos os níveis, municipal, estadual e federal. E essas cartografias, embora elas estejam já sendo construídas, ao analisar algumas delas, inclusive a própria aqui do Distrito Federal, nós precisamos pensar na metodologia que elas têm sido, né, embasadas.
Porque, por exemplo, se a gente analisa aqui o que está lá constituído, apresentado como espaços, né, de cultura no território, nós temos espaços aqui que eu não sei até que ponto que eles são, de fato, espaços de cultura, ou são espaços propícios para o desenvolvimento da cultura, né? Por exemplo, quadras de esporte. Dá para a gente potencializar aqui o que dá para fazer numa quadra de esporte em relação à cultura, mas, teoricamente, tem um outro destino, né? Tem uma outra finalidade. Esse é um primeiro ponto. Essa questão da cartografia, eu penso que é necessário, cada vez mais, que essas estruturas governamentais da cultura, as secretarias, o Ministério em si, se apropriem mais do conhecimento produzido na academia brasileira. A segunda meta diz respeito à proteção e à valorização, que é a meta 4. Nesse sentido também, a gente se volta ao território. Afinal, em especial, aquelas expressões que não são contempladas pela indústria cultural, que não são contempladas pela cultura dominante, elas precisam ser vistas pelo Estado, elas precisam ser contempladas na perspectiva da indução, do fortalecimento, principalmente da autonomia. Nesse estudo que nós estamos fazendo sobre os coletivos de cultura aqui do DF, nós estamos perguntando às pessoas, aos grupos, aqueles que não recebem o dinheiro, o que eles precisam. Qual é o modelo de gestão suficiente para fomentar a cultura no território? E, em geral, o que nós estamos constatando é a palavra autonomia. Os grupos querem autonomia. E aí eu acho que a gente precisa também começar a observar mais experiências na América Latina, experiências em outros continentes, né, principalmente na Europa também, em que o papel do Estado, do ponto de vista do financiamento, ele continua sendo importante, porque existe todo um circuito que precisa se alimentar desse financiamento, mas existe todo um outro arcabouço cultural que ele não se alimenta do financiamento. Ele se alimenta de outras situações. Se alimenta, por exemplo, do impulso, da acomodação no espaço público, por exemplo, se alimenta dos equipamentos, se alimenta também da viabilidade das suas atividades, da proteção, por exemplo, se a gente falar aqui das matrizes africanas, dos grupos indígenas, que hoje estão ameaçados aí por uma série de fatores. Terceiro, os equipamentos culturais. Acabei já citando aqui, que é a meta 31. A gente tem, já constatado no Brasil, uma concentração socioespacial dos equipamentos visível. Aqui no DF, nós temos também essa realidade, que se assemelha à maioria das capitais brasileiras, uma concentração dos equipamentos, em especial nas áreas que menos precisam dos equipamentos, porque são as áreas em que a população pode pagar pelos equipamentos privados, pelos espaços privados de cultura. Aqui em Brasília mesmo a gente tem esse exemplo. O plano piloto concentra aí, só na área central, aqui, 83 espaços culturais, segundo a nossa própria cartografia, sendo que Ceilândia, que é uma cidade populosa, tem 13, São Sebastião tem 7. Então, é preciso que nós pensemos também um modo de aplicar essa gestão cultural que se preocupe com os equipamentos e, principalmente, dê autonomia aos grupos. É muito importante o espaço do Conselho de Cultura, mas também o que nós, em alguns estudos, estamos levantando é em que pé que esses conselhos eles têm sido, de fato, democráticos. Eles têm contemplado a diversidade do território e não têm sido dominados por algumas coalizões de produção cultural que justamente fazem o contrário, impedem que as expressões do território elas se tornem visíveis. E um quarto ponto, que eu também considero fundamental, é a meta 35, que diz respeito à formação dos gestores. Quanto é importante a gente, não só nas políticas culturais, se preocupar com isso. Afinal, o Luiz Guilherme falou aqui dessa contaminação que o fisiologismo político exerce sobre as estruturas de gestão. Aqui eu reconheço realmente que em Brasília nós temos uma certa autonomia para que a Secretaria de Cultura ela consiga trabalhar sem esse fisiologismo, sem essa interferência nociva, daninha às políticas públicas, mas a gente tem que pensar também em qualificar o corpo docente, o corpo gestor, o corpo de pessoas que vai, de fato, trabalhar para que as políticas aconteçam. Então, existem muitas parcerias acontecendo, existem muitas parcerias sendo feitas entre a universidade, entre as universidades e a Secretaria de Cultura, mas isso precisa também melhorar. A própria Cátedra de Políticas Culturais da Unesco, com quem nós estamos agora firmando um convênio, que fica lá em Girona, na Catalunha, na Espanha, por enquanto, né? Ela tem nos orientado bastante nessa perspectiva da parceria gestão, formação, para que a gente qualifique as políticas. E é essa pergunta que eu deixo, acho que é um ponto muito importante para nós refletirmos, porque não adianta estruturarmos planos, metas, se nós não estamos nos preocupando lá na ponta, que é onde a cultura acontece.
Muito obrigado a todos e, em breve, nós abrimos aqui para o debate. Muito obrigado, Leandro Grazi. Vou agradecer a exposição desse primeiro bloco dos expositores e convidar para tomar assento à mesa os próximos.